Queridos, abram comigo em Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28, a palavra de Deus fala assim: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Queridos, esse era o plano original de Deus. Quando nós queremos saber um pouquinho mais sobre os pensamentos que Deus tinha para a humanidade antes da queda, nós precisamos olhar ali Gênesis 1 e 2. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Então, Gênesis 1, 28 é o propósito de Deus, o plano original, a ideia original de Deus para o ser humano. E essa ideia era o quê? De Adão e Eva serem cabeça de raça, eles terem comunhão com Deus, e a partir dessa comunhão com Deus, eles deveriam frutificar, eles deveriam multiplicar, eles deveriam encher a terra. Esse era o plano original de Deus, que a partir de um relacionamento com Ele, o homem enchesse toda a terra. Amém? Esse é o plano original. Nós sabemos que o pecado entra, queridos, e quando o pecado entra, o que acontece? Adão, como cabeça de raça, Adão, como aquele que iniciou a raça, ele contamina toda a raça humana. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram porque nós nascemos debaixo da semente de Adão. Você não é pecador só porque você pecou. Você é pecador porque Adão pecou. E como cabeça de raça, ele contamina toda a humanidade. E Deus, ele estabelece, queridos, um plano de salvação. Em Gênesis 3,15, você vê a primeira menção desse plano de salvação. Gênesis 3,15, a palavra de Deus fala assim: E porém inimizade entre ti e a mulher. Isso é Deus falando para a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Essa é a primeira menção do plano de salvação. Da semente da mulher viria a redenção, viria alguém que se levantaria, pisaria na cabeça da serpente, e a serpente ia lhe ferir o calcanhar. Só que se você prestar atenção no texto, o texto está falando que Deus colocaria inimizade entre Satanás e a mulher. Se você for ver as culturas orientais, a mulher foi e continua sendo extremamente oprimida. Porque o inimigo da mulher é Satanás. E o inimigo de Satanás é a mulher. Você consegue me entender? Se você for ver nas culturas orientais, a mulher é extremamente opressa. Extremamente opressa. Mas da semente da mulher se levantou alguém que feriu a cabeça da serpente. Esse é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Gálatas 4:4 fala assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, no tempo certo, queridos, vindo a plenitude dos tempos, na hora exata, no momento certo, aquela promessa da semente da mulher, ela vem e Jesus nasce. No tempo certo. Alguns fatores históricos que apontam para o tempo certo, queridos, e mostram a inteligência de Deus trabalhando ao longo da história. Queridos, quando Jesus nasceu, existia uma cultura dominante, que era a cultura grega. A maioria das pessoas, a maioria daquele centro ali, eles falavam grego. Eles falavam grego. E o que acontece? Quando Jesus ele morre,
ressuscita, sobe aos céus, envia o seu Espírito Santo, os apóstolos são cheios do Espírito Santo, eles começam a difundir o Evangelho, havia quase uma língua unânime, que era o grego. Então, aonde os apóstolos andavam, eles conseguiam pregar o Evangelho e as pessoas entendiam. Você consegue me entender? Na plenitude dos tempos, no tempo exato, Jesus nasce. Jesus nasce em uma época, queridos, que o Império Romano ele estava em ascensão. Então o Império Romano ele construiu ruas que cortavam todo o Império, e os apóstolos conseguiam se locomover por essas ruas, espalhando o Evangelho. Então esses fatores históricos já apontam para uma inteligência divina no plano de salvação. Imagine, queridos, eles conseguiam se deslocar com o Evangelho, eles conseguiam se comunicar com o Evangelho. No tempo certo, Jesus veio. Na ascensão do Império Romano, todas as ruas, acessos, aonde eles iam, eles tinham acesso para pregar o seu Evangelho. Jesus, ele veio no tempo certo, queridos, para nos salvar. Mas não só para nos salvar, para nos levar para o plano original de Deus. Queridos, Jesus ele não veio somente para nos salvar. Ele veio para restabelecer o plano original de Deus. E qual que era o plano original de Deus? Manifestar a sua vontade sobre toda a terra. Então é por isso que ele veio. João 3, 16 e 17 falam assim. Abram lá comigo. João 3, 16 e 17. João 3, 16 é um texto muito conhecido, ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra mundo ali, queridos, é cosmos. Cosmos. A palavra cosmos, queridos, ela aponta para um caos maquiado. É algo exterior, aparente, como se fosse um cenário. A concepção de cosmos no grego, imagine, tem aqui um local todo sujo aqui atrás, e nós colocamos uma parede como se fosse um cenário. Vocês olhariam e parecia que estava tudo certo. Essa é a concepção de cosmos. E Deus amou o cosmos, todo esse sistema, que está um caos, e muitas pessoas tentam maquiá-lo. Então Deus ele não enviou Jesus somente para salvar a raça humana. Ele enviou a Jesus para salvar toda a sua criação, todo o cosmos, tudo aquilo que existe. E quando nós começamos a compreender isso, queridos, nós começamos a entender que aquilo que foi feito lá em Adão está sendo restaurado através da igreja. A besteira que Adão fez, a sujeira que Adão fez, o caos que Adão fez, nós estamos consertando. E não são só pessoas, é todo um sistema, é o cosmos, tudo que foi criado. Você está conseguindo me entender? O que tem no cosmos, queridos? O cosmos não é somente composto por pessoas. E nós temos 7 áreas que nós chamamos de 7 áreas de influência da sociedade. São 7 áreas aonde a igreja deve estar avançando. São 7 montes que nós deveríamos estar conquistando. E nós vamos entrar numa fase de conquistar esses montes, queridos. Que são as 7 áreas de influência da sociedade. Aonde nós vamos nos infiltrar e transformar o mundo. Primeira área de influência da sociedade: família, o lar. O segundo, religião, a igreja. O terceiro, educação, escolas. Quarto, governo, política. Quinto, mídia, comunicações. Sexto, artes, entretenimento e esportes. Sétimo, economia, negócios, comércios, ciências e tecnologias. Isso é o cosmos, queridos.
É esse local que nós deveríamos estar dentro, influenciando, vivendo, conquistando. Jesus, ele não veio somente para nos salvar, ele veio para nos levar ao plano original de Deus. E o plano original de Deus é manifestar a sua vontade sobre o cosmos, sobre a terra, encher a terra com a sua vontade, com conhecimento, com entendimento da sua vontade. Quer ver uma coisa, queridos? Olha qual que é a nossa visão como igreja. Bruno, você põe lá para nós? Alguns aqui não devem conhecer, mas essa é a nossa visão, ó. Vamos ler todos juntos? Levar as pessoas a crer no Senhor Jesus Cristo e que sejam cheios do Espírito Santo, para que vivam num relacionamento íntimo com Ele, a tal ponto de refletirem suas virtudes, ser como Ele e servir como Ele. Em todas as áreas de influência. Volta lá, Bruno. Essa é a nossa visão, queridos. Eu morro por isso aqui. Eu dou minha vida para que isso aconteça. Levar as pessoas a crer no Senhor Jesus Cristo e que sejam cheias do Espírito Santo para que vivam em um relacionamento íntimo com Ele, a tal ponto de refletirem as suas virtudes. Ser como Ele, servir como Ele, em todas as áreas de influência da sociedade. Em todas as áreas de influências, que são as 7 áreas de influência da sociedade. Quando nós começamos a entender isso, queridos, que nós fomos chamados para isso, vocês começam a entender aquela brincadeirinha que eu faço na internet: vamos dominar o mundo. Queridos, isso Deus começou a falar comigo em 2007, 2008, 2009. Vocês lembram lá, alguns devem lembrar, tem um desenho que tem o Pink e o cérebro. São 2 ratinhos de laboratório. Um magrinho e alto e um cabeçudo, assim, baixinho. E o cabeçudo era inteligente e o magrinho alto era o mais bobalhão, assim. E o que eles faziam? Todas as noites eles tentavam dominar o mundo. E daí chega o Pink para o cérebro e pergunta: e aí, cérebro, o que nós vamos fazer hoje? Vamos dominar o mundo. E, cara, vendo esse desenho, Deus falou comigo. Deus fala comigo vendo desenho, queridos. Eu vendo desenho, Deus falou comigo. E eu fiquei falando. Eu falava, quando eu estava liderando jovens, eu falava: nós vamos dominar o mundo. Nós vamos dominar o mundo. Só que para alguns, umas linhas de pensamento com relação a plano de salvação e evangelho, é um absurdo. Às vezes a gente posta, às vezes Deus vem perguntar: e aí, por que você está postando isso? Como assim? Como assim o quê? Se nós voltarmos para o plano original, queridos, o plano original era para o homem multiplicar, frutificar e o quê? Dominar sobre a criação, sim ou não? Não era isso que nós lemos? Se nós entendemos o evangelho como isso, nós voltamos a um relacionamento com Deus, e a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Deus, eu começo a manifestar as virtudes de Deus, e aonde eu estou, eu começo a mudar o mundo ao meu redor. Queridos, se eu estou cheio de Deus, e eu sou um professor, o que eu vou fazer? Eu vou ser o melhor professor possível. Eu vou servir aquelas pessoas. Eu, quando estava na academia, queridos, e trabalhava como professor de academia, para mim era simples, eu era como se fosse um garçom. Você já foi em algum lugar? Assim, em uma churrascaria, em um rodízio? Já foi? Você imagina um garçom encostado assim na parede, assim? O garçom está lá para quê? Vai te servindo. Ele entra na cozinha, pega a carne, vai e te serve, te alimenta, sim ou não? Qual que é a função do pastor? Ir diante de Deus, pegar o alimento e oferecer para suas ovelhas. Da melhor maneira possível. Qual que é a área que você trabalha? Pensa agora. Aonde você tem trabalhado? Imagine se você trabalhar como um crente, como um filho de Deus. As áreas, as pessoas ao teu redor, elas vão ser influenciadas. Você vai exalar a cultura do reino. E daí nós vamos dominar o mundo. Você consegue entender? Essa é a nossa visão como igreja, queridos. Esse é o nosso chamado. Queridos, Deus tem colocado no nosso coração, nós vamos influenciar o Brasil.
Nós vamos influenciar o Brasil. Eu queria que vocês vissem o que eu vejo. Nós vamos influenciar o Brasil, queridos. Você pode pensar, nós somos uma igrejinha dentro de uma colônia pequena, ninguém conhece esse lugar aqui. Nós vamos influenciar o Brasil, queridos. Nós vamos trazer transformação, cura para essa nação. Hoje nós somos 33% da população brasileira. A hora que nós entendermos que Jesus não nos salvou para a gente ficar dentro da igreja brigando entre nós, Ele nos salvou para nos levar para o plano original, onde nós começamos a manifestar o reino onde estamos, queridos. 33% do Brasil vivendo o evangelho verdadeiro, o Brasil não vai ser mais o mesmo. Se nós somos 33% segundo o IBGE, a palavra de Deus fala para nós irmos e fazermos discípulos. Se nós só obedecêssemos isso, cada um de nós que somos 33%, pegasse para discipular durante um ano, no final de um ano, o Brasil seria 66% da população discipulada, entregue aos pés da cruz, vivendo o plano original, fazendo negócios como crentes, negociando, vivendo, influenciando a família, a religião, a educação, o governo, a mídia, as artes e a economia, como crentes. Não está longe disso, queridos. Você consegue me entender? Sim. E nós vamos entrando nas áreas de influência da sociedade, vamos conquistando. Esse é o projeto de Deus, queridos. Esse é o projeto. Isso é igreja. Isso é igreja. Essa é a nossa visão como igreja. A gente não abre mão disso. Só que nós achamos que Deus nos salvou para a gente vir e ficar aqui dentro, brigando. Por quê? Porque nós não temos uma visão e nós acabamos nos degladiando. E é o que tem acontecido, não só aqui, na igreja em geral. Os crentes se degladiando dentro do templo e achando que era o templo o final, sendo que o final era o cosmos, era o mundo. Nos últimos 150 anos, nós temos investido mais tempo no templo, queridos. Todas as nossas ações acabam dentro do templo, a gente fica junto, sendo que era para a gente estar influenciando as áreas. Aonde eu estou influenciando, ensinando, movendo, falando do reino, dando testemunho, vivendo aquilo que é para se viver. Quando influenciamos as áreas da sociedade, queridos, nós governamos o cosmos, o mundo. Manifestamos o plano original de Deus. Manifestamos o plano original de Deus. Como que nós podemos fazer isso, pastor? Vou falar sobre 3 pontos aqui, queridos. Ponto 1, reconciliação. Repita assim comigo, reconciliação. Abram comigo lá em 2 Coríntios 5,17. Segunda Coríntios 5,17. Gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto. A gente vai ler até o 21. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus, em Cristo, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
De sorte que somos embaixadores em Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Queridos, nesse texto, o apóstolo Paulo vai do individual para o coletivo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. O apóstolo Paulo vai do individual para o coletivo. Se alguém está em Cristo, é individual. Se uma pessoa está em Cristo, nova criatura é. Isso é individual. Fala a respeito de salvação de cada indivíduo. Então, se alguém está em Cristo, aquela pessoa que nasceu de novo, aceitou Jesus, ele se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso está falando do indivíduo, do individual. Só que ele continua ali, queridos, no versículo 19, ele fala assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora ele vai para o coletivo. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o quê? O mundo, o cosmos. Então Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo. E Ele deu a mim e a você a palavra da reconciliação. Então eu e você, nós carregamos o ministério da reconciliação, onde nós reconciliamos o mundo com Deus. Quer ver um exemplo simples? Você é empresário, você tem uma empresa, faz parte das áreas de influência da sociedade, sim ou não? Sim. Você aceitou a Jesus, nasceu de novo, houve algo individual, você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. Agora, como empresário, você pega a tua empresa e reconcilia ela com Deus. Todo aquele escambalacho, falta de pagamento de imposto, tudo aquilo que você fazia, você não faz mais, porque você nasceu de novo. Agora você reconcilia a tua empresa com Deus. Você é professor, você está dentro de uma sala de aula, ensinando. Você ensinava de uma maneira. Você nasceu de novo, agora você começa a reconciliar o mundo, aquele lugar onde você trabalha, com Deus. Você está me entendendo? Você sai do individual para o coletivo. Pastor, eu sou empregado, assalariado. Você nasceu de novo. Você faz tudo o que você faz na sua empresa como se você fizesse para Deus. Assim você está reconciliando aquele ambiente com Deus. Queridos, tudo aquilo que Adão fez de destruição, de erro, eu e você estamos consertando e reconciliando com Deus. A Bíblia fala que a redenção, a obra de Jesus, ela é maior do que a obra de Adão. Então a redenção, ela é maior do que a queda. O primeiro Adão se fez alma vivente e o último Adão espírito vivificante. Então a obra de Jesus, ela é muito maior do que a obra de Adão. Se a obra de Jesus é muito maior do que a obra de Adão, tudo aquilo que está afetando o cosmos, nós podemos levar cativo e reconciliar com Deus. Você consegue me entender? Esse é o ministério que está sobre as nossas costas, queridos. Reconciliar o mundo. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. O que Ele fez em nós, agora Ele quer fazer através de nós. Olha lá, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconciliem com Deus. Então aquilo que Ele fez em nós nascemos de novo, somos uma nova criatura. Agora Ele nos fala que nós somos embaixadores de Cristo. O que um embaixador faz, queridos? Ele representa, ele é o representante legal do seu país. Por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, naquele território da embaixada, as leis americanas equivalem. E os embaixadores, eles são representantes legais da sua
do seu país. A nossa cidadania não é daqui, a nossa cidadania é celeste, nós somos do céu. Então nós somos representantes legais do céu na terra. Aonde nós estamos, nós manifestamos aquilo que nós somos, queridos. Porque nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. E como embaixadores, nós proclamamos a palavra da reconciliação. Jesus não reconciliou você com Deus, sim ou não? Agora Ele quer reconciliar através de você o mundo. Ele quer fazer o que Ele fez em nós, agora Ele quer fazer através de nós. Somos representantes legais do Cristo e do seu reino. Anunciamos a reconciliação. Quer ver uma definição legal de reconciliação, queridos, que eu aprendi uma vez? Reconciliação é pôr um fim a uma relação de inimizade e substituí-la por uma relação de paz e de boa vontade. O que é reconciliar? É pôr um fim a uma relação de inimizade e substituí-la por uma relação de paz e de boa vontade. Quando nós fomos reconciliados com Deus, a inimizade que nós tínhamos com Deus caiu. Hoje nós vivemos um relacionamento de amizade com Deus e de boa vontade. É da vontade de Deus que você seja abençoado, sim ou não? Sim. É da vontade de Deus que você cresça na tua família, no teu trabalho, no teu comércio, aonde você está. Sim ou não? Nós estamos em um relacionamento de boa vontade com Deus. Só que antes eu e você éramos inimigos de Deus. Agora em Cristo Jesus nós fomos reconciliados. E esse é o nosso chamado, queridos. Ponto 2. O que é igreja? Se eu te perguntasse o que é igreja, o que você responderia? O que é evangelho? A gente precisa meditar nessas coisas, queridos. O que é igreja? Abram lá comigo, Mateus 16, do 18 ao 19. Mateus 16, do 18 ao 19. No contexto ali, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem diz que as pessoas que eu sou? Alguns vão falando: tu és um profeta, é Elias. Daí Pedro tem uma revelação e fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E daí Jesus começa esse diálogo. Ele fala assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ali Jesus ele faz um trocadilho de palavras. Quando ele fala Pedro, a palavra Pedro é Petrus, ou pedra pequena. E a palavra pedra que Jesus usa ali é Petra, ou rocha grande. Então ele fala: tu és uma pedra pequena, Pedro. E sobre essa revelação que você tem que eu sou Cristo, sobre esta rocha, sobre essa pedra grande, edificarei a minha igreja. Ele faz um trocadilho de palavras ali. Ele não está falando que Pedro seria a pedra principal da igreja. Ele fala: Pedro, tu és Petrus, uma pedra pequena. E sobre essa Petra, essa rocha grande, que é a revelação de que eu sou Jesus, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. E essa palavra igreja, queridos, ela no grego é eclésia. Eclésia, ela significa reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para algum lugar público, uma assembleia. Assembleia do povo reunido em um lugar público com o fim de deliberar. Ou, na raiz da palavra, chamados para fora. Eclésia, queridos, é uma palavra grega que significava assembleia, tipo como se fosse uma assembleia solene.
Eu gostaria que você prestasse muita atenção agora. A cultura grega era a cultura dominante, ok? Nós vamos mergulhar um pouquinho no contexto que Jesus falou essas palavras. A cultura grega era a cultura dominante. A maioria das pessoas pensava como grego naquela época. Por quê? Porque o Império Romano, ele dominou e conquistou através da força militar. Só que os gregos conquistaram o mundo filosófico. Então as pessoas pensavam como gregos. Nós até hoje pensamos como gregos. O nosso pensamento é grego, queridos. Nós pensamos como gregos. E a cultura dominante da época era a cultura grega. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus cita eclésia, igreja, eclésia não é uma palavra religiosa. Eclésia era uma palavra que já existia na cultura grega. Eclésia era uma palavra que eles usavam para uma assembleia que eles faziam. Essa assembleia, essa eclésia grega, ela teve início em 1507 a.C. A eclésia deu base, queridos, para o que nós chamamos de democracia hoje. Essa eclésia, queridos, todo homem com mais de 20 anos, que tinha cumprido mais de 2 anos de serviço militar, poderia participar dessa eclésia, podia participar dessa assembleia. E essa assembleia, ela acontecia em uma colina chamada Pínix, no centro de Atenas, a capital da Grécia. É uma colina que ela tem até hoje. Se você pesquisar, você vai ver essa colina. E essa colina, ela é em cima de uma rocha. Por que eu estou explicando isso? Você já vai entender. O que acontecia? Quando eles tinham que tomar alguma decisão com relação à cidade, eles convocavam essas pessoas, esses homens acima de 20 anos, que já estavam no serviço militar, eles convocavam essas pessoas eram chamadas para fora, elas saíam dos seus lares, elas iam nessa colina chamada Pix, subiam em cima dela, elas estavam sobre uma rocha, e sobre aquela rocha, elas tomavam as decisões com relação à cidade. Você consegue me entender? Eles eram chamados para fora, eles subiam em uma assembleia, sobre uma colina, sobre uma rocha, e eles discutiam o que era para acontecer na cidade. E aquilo que eles definiam sobre aquela rocha, era definida o destino da cidade. Jesus chega, fala para os apóstolos, que ele edificaria uma eclésia, uma assembleia, que subiria sobre uma rocha que se chama Cristo Jesus, teria autoridade nessa rocha, e quando eles discutissem, conversassem entre eles, eles iriam definir o futuro da cidade. Você está me entendendo? Eclésia, chamados para fora, não é para nós sairmos da sociedade e se escondermos dentro do templo. Os chamados para fora era para nós sairmos da sociedade, se reunirmos como igreja, entendermos qual que é o projeto de Deus para a colônia e definirmos em oração aquilo que deve se manifestar sobre a colônia. Você está me entendendo? Por isso que Jesus vai falar: eu dou a vocês as chaves do reino. Aquilo que vocês ligarem aqui será ligado nos céus, e aquilo que vocês desligarem aqui será desligado nos céus. E as portas do inferno não resistirão contra a eclésia, contra a igreja. Só que o que aconteceu? Nós nos escondemos dentro do templo. Dualismo platônico. Nós pensamos como gregos. Dualismo platônico. Aqui é um lugar santo e no meu trabalho é um lugar profano. Aqui é o lugar onde eu adoro a Deus, mas no meu trabalho não é um lugar que eu adoro a Deus. Você consegue imaginar uma pessoa indo para uma academia e falando assim: eu vou prestar um culto a Deus cuidando do meu corpo? Não entra na nossa cabeça, porque a nossa cabeça ela trabalha com dualismo grego.
aonde existe o lugar santo e o lugar que não é tão santo. Só que, o que o apóstolo Paulo fala? Tudo o que fizerem, faça como se fosse para o Senhor. Então, se você sai fazer uma caminhada para você cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, você está glorificando a Deus. Quando você faz o teu trabalho na segunda-feira, porque aqui nós estamos, né? Deus, já não sou mais órfão, hoje eu sou filho, aleluia! Eu chego no meu trabalho, eu me comporto como o pior dos ímpios, como se não conhecesse a Deus. Dualismo platônico, na igreja eu sou uma coisa, na segunda-feira, cada um por si. Mentalidade grega. Porque o grego, ele falava que o mundo material, ele não presta, ele é impuro. Por isso que o grego não conseguia entender quando a Bíblia fala que Jesus se fez carne. Como um Deus santo, puro, poderoso, poderia se fazer carne, se o reino material ele é ruim. Só que o reino material não é ruim, é criação de Deus. Cabe a eu e você redimirmos esse reino, sendo íntegros, uma pessoa só. Aquilo que eu sou na igreja, eu sou na segunda-feira. É o avivamento da segunda-feira, queridos, que é necessário para nós. Aquilo que eu sou aqui, eu sou no meu dia a maneira que eu louvo a Deus, me expresso na igreja, é a maneira que eu me expresso no meu trabalho, fazendo o meu melhor. Redimindo o mundo, queridos. Os chamados para fora não era no sentido de se isolar do mundo. Chamados a uma assembleia para definir o destino da cidade. Onde existem as portas do inferno, eu e você arrombamos essas portas. No nosso dia a dia nós deveríamos estar arrombando as portas do inferno, queridos. Você está no teu trabalho, existe derramamento de sangue. Como assim, pastor? Derramamento de sangue? O apóstolo João fala assim: aquele que odeia o seu irmão é homicida. O apóstolo João fala que aquele que odeia o seu irmão é homicida. O homicida faz derramamento de sangue. Todas as vezes que uma pessoa é difamada por outra, há derramamento de sangue. É como se fosse homicídio. Todas as vezes que você difama, fala mal de alguém, você está derramando sangue aos olhos de Deus. Se no teu trabalho estão derramando sangue, você faz a reconciliação, você rime o teu trabalho e você se posiciona como uma pessoa que não fala mal dos outros. Isso é dominar o mundo, queridos. Uma das portas do inferno é o derramamento de sangue. Pode vir através do homicídio físico ou da difamação de uma pessoa. O odiar a pessoa. O falar mal da pessoa. E nós precisamos redimir isso. Reconciliar Deus com Deus. Aonde nós estamos, queridos, nós ligamos o reino de Deus. Onde nós estamos, nós ligamos isso nas áreas de influência da sociedade. Quanto mais, queridos, nós entendemos nossa posição em Cristo Jesus, mais entendemos a nossa identidade. Quanto mais entendemos a nossa identidade, mais nós caminhamos para o nosso destino. Quanto mais caminhamos para o nosso destino, mais nós cumprimos o nosso propósito. Quanto mais nós cumprimos o nosso propósito, mais nós mudamos o mundo ao nosso redor. Quando você começa a entender a tua posição em Cristo Jesus, você começa a entender a tua identidade.
Quando você entende a tua identidade, automaticamente você vai entender o teu destino. E quanto mais você caminha para o teu destino, você vai cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. E quanto mais você cumpre o propósito de Deus para a sua vida, mais você muda o mundo ao seu redor. Quando você está no teu propósito, naquilo que Deus te chamou para fazer, vivendo aquilo que Deus chamou para você fazer, é impossível as pessoas sentarem na mesa da sua casa e não serem abençoadas. É impossível as pessoas do teu trabalho, aonde você está, elas não serem abençoadas. É impossível as pessoas não olharem para você e falarem, tem algo diferente nele. Agora, se aonde você está só há confusão, falatório, você tem que rever teus conceitos. Você tem que até rever se você nasceu de novo. É impossível, queridos. É impossível. Eu nasci de novo, eu entendo a minha identidade. Eu começo a caminhar no meu propósito, naquilo que Deus tem definido para mim. É impossível o mundo ao meu redor não ser transformado. É impossível as pessoas chegarem perto de mim e não reconhecerem mudança, verem progresso, crescimento. Daí nós começamos a dominar o mundo, a governar, a colocar as portas do inferno para baixo. Queridos, portas são, se fosse no contexto de guerra, as portas são lugar de defesa e não de ataque. As portas, elas não avançam contra nós. Se nós estivéssemos em guerra, alguém quisesse entrar aqui, a gente estivesse em um contexto de guerra, os caras iam arrombar essa porta, meter o pé nela. E quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a eclésia, a igreja, por quê? Porque nós estamos avançando, enfiando o pé na porta. Enfie o pé na porta, queridos. Seja quem Deus te chamou para ser. Arrebente a porta do inferno. Arrebente a porta da maledicência, arrebente a porta do derramamento de sangue, da mentira, da prostituição, do engano, do roubo. São todas portas do inferno, da pornografia. Enfie o pé nisso. O que nós temos para hoje, pastor? Vamos dominar o mundo. Amém. Você consegue me entender? E começa no pouco, queridos, no teu trabalho, nas pessoas que estão ao teu redor. Tem pessoas que você vai alcançar que nunca que eu vou alcançar. Às vezes o cara está lá 8 horas por dia do teu lado trabalhando. Seja um bom testemunho de Cristo, queridos. Aquilo que nós somos aqui, nós somos lá servindo, vivendo. Assim nós vamos cumprindo o plano original de Deus, queridos, que é dominar o mundo, governar o mundo, através da sua eclésia, da sua igreja. Quando nós estamos diante de Deus, falando com Deus, Deus nos amando, falando que nós somos filhos. Você sentiu Deus falando assim, que você é filho? Assim, não... Isso não tem um porquê se na segunda-feira nós nos comportarmos como ímpios. Não faz sentido. Como aqueles que não conhecem a Deus. Ponto 3, remindo o cosmos. Então, onde existe um caos maquiado, uma vida de aparência, nós entramos com as manifestações do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Romanos 5,17 fala assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Queridos, o reino de Deus, ele não é uma aparência, queridos. Ele não é algo que aparece. Ele não é comida, ele não é bebida. O reino de Deus é a essência. Se o cosmos é o caos maquiado, o reino de Deus é a essência das nossas vidas. A essência que se manifesta em paz, alegria no Espírito Santo e justiça. É algo interior que começa a mudar o nosso exterior. É algo que brota de dentro de nós e começa a tocar na vida das pessoas. É aquele rio que flui do nosso interior. Aqueles que crerem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água
Viva, são os rios correndo, queridos. São os rios fluindo através de você na segunda-feira. São os rios fluindo através de você nessa colônia. São os rios fluindo através de você no teu comércio, na tua compra, na tua venda, no teu cuidado com as pessoas. Aonde você estiver, os que estão sedentos, eles vão vir beber dessa água. Isso é dominar o mundo, queridos. Isso é fazer as pessoas voltarem ao plano original. Isso é redimir as coisas. Isso é reconciliar o mundo com Deus. Lucas 17, 21 fala assim: interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes disse: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, ele não vem com uma aparência, queridos. Os fariseus queriam saber quando que vem, quando que o Senhor vai governar, quando que o reino vem. Jesus fala assim, ele não vem de aparência visível. Por quê? Porque o reino de Deus está em vocês. O reino de Deus está em nós. A capacidade de influenciar o mundo está em mim e em você. Só que você não entendeu isso ainda. A capacidade de mover céus e terra está dentro de nós, queridos. De manifestar o céu na terra está na minha e na sua vida. O reino de Deus, ele está em nós. Ele não é uma aparência, não é algo visível, mas é algo que está em nós e flui através de nós. Mudando as pessoas ao nosso redor. Eclésia, o entendimento de eclésia era esse, queridos: nos reunirmos como uma assembleia solene, adorarmos a Deus, vivermos Deus, mas chegar e influenciar o mundo. Nós precisamos voltar ao plano original, queridos. Nós precisamos entender essas coisas que são básicas do Evangelho. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para influenciar, queridos. O reino de Deus, ele não está aqui ou lá, ele está no meio de nós, transformando o mundo. Cada filho de Deus mudando o mundo ao seu redor. Nós vamos mudando, queridos. Sabe o cosmos, aquele caos maquiado? Eu e você vamos tirando a maquiagem, mostrando que existe um caos, só que nós vamos trazendo uma nova ordem. E essa ordem é do reino de... Quando nós entramos em uma família, queridos, nós vemos que existe um caos maquiado. As pessoas se escondem para viver uma aparência. Mas quando você entra dentro, você vê que é um caos. E quando você vê o caos, você começa a manifestar o reino de Deus. E quando você começa a manifestar o reino de Deus, aquela família vai sendo transformada, restaurada. E quando essa família vai sendo restaurada, nós vamos curando essa colônia. A cada família que nós entramos e curamos, essa colônia está sendo curada. E a primeira área de influência da sociedade é o quê? É o lar, queridos. É a família. Se nós não restaurarmos a família, nós não restauramos a sociedade. E nós só restauramos a família fazendo o homem ser homem de verdade. Se o homem não se levanta, a família não se levanta. Vamos dominar o mundo? Queridos, está nas nossas mãos, queridos. Nós precisamos despertar para quem nós somos em Cristo. Nós precisamos despertar para o nosso chamado. Nós precisamos entender, queridos, a complexidade disso, daquilo que Deus nos chamou a ser e manifestar. Sabe por quê, queridos? Senão a vida vai passar. Pastor, eu não sou salvo. Você vai ser salvo, queridos. Glória a Deus, aleluia, você vai para o céu. Só que você não vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Jesus não morreu na cruz somente para te salvar. Jesus morreu na cruz para te levar, queridos, ao plano original de Deus, que era manifestar o seu reino sobre a face da terra.
E eu e você, como embaixadores de Cristo, nós manifestamos o reino aonde nós estamos. É impossível um crente nascido de novo, em contato e comunhão com Deus, não influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Pastor, e se eles não quiserem? Eles podem até não querer, mas eles vão concordar que você é diferente. Porque nos teus negócios você não passa os outros para trás. Porque na tua vida você não rouba. Porque na tua vida você não mente. Você se posiciona naquilo que Deus te chamou para ser. E você manifesta o reino. Nós vamos entrar em uma série de mensagens, queridos. Eu até brinquei ali na imagem. Fique calmo. Vamos dominar o mundo. Nós vamos entrar nessa série de mensagens. Nós vamos falar só sobre o governo de Deus. E nós vamos começar pela família, queridos. Precisamos derrubar os sofismas, queridos. As mentiras, os enganos. Quando nós restauramos a família, nós restauramos a sociedade. Há muito sofisma, muito engano, muito entendimento equivocado. Vamos embarcar nessa? Vamos subir a hashtag Vamos Dominar o Mundo. O Evangelho, queridos, tem poder para transformar uma sociedade. O sangue de Jesus derramado na cruz tem poder para transformar uma sociedade. Nós vemos ao longo da história avivamentos, pessoas se posicionando e nações inteiras sendo transformadas pela pregação do Evangelho. Nações inteiras sendo transformadas pela pregação do Evangelho. Homens e mulheres subjugando, dominando o mundo, levando o reino de Deus onde eles estavam. Vamos nos colocar em pé, vamos orar?